abertura ao painel de direito, onde teremos a primeira comunicação deste painel, que vai estar subordinada ao tema Os direitos dos consumidores em Angola em tempos de pandemia da Covid-19. O comunicador é o professor José Matheus Francisco, ele que é mestre. Bem, muito boa tarde a todos. Queremos agradecer por esta oportunidade de podermos partilhar acerca de um tema de tamanha importância no âmbito do direito do consumo. Temos o tema Os direitos dos consumidores em Angola em tempos de pandemia. Antes de avançar para a temática, faço a apresentação do plano da apresentação, que temos os direitos, o abrandamento da criação das leis sobre os direitos do consumidor, os direitos do consumidor na Constituição angolana, os efeitos da crise da pandemia nos direitos do consumidor, medidas adotadas em tempos de pandemia da Covid para assegurar os direitos dos consumidores, contrato segurado à distância, direito de retratação, e depois vamos fazer a nossa conclusão. Bem, primeiro quero apresentar um quadro daquilo que é a evolução histórico-jurídica do direito do consumidor. Nós temos um período em que quase não havia leis que falavam do direito do consumidor, havia apenas alguns aspectos, como os crimes contra a saúde pública, delitos econômicos, alguma lei para evitar a concorrência desleal. Depois, na primeira lei constitucional de Angola, surge alguma ideia de monopolização e mais tarde vem a ideia de eliminar a monopolização. Em 2003, sim, começa a aparecer alguns indícios de tendência verdadeira de proteção do direito do consumidor, daí é que surge a Lei 403 de 18 de fevereiro, que é a Lei das Cláusulas Gerais dos Contratos, e depois vem verdadeiramente a Lei do Consumidor, que é a Lei 15/03 de 2 de julho. Em 2010, através da Constituição da República, sentimos que verdadeiramente surge uma conformação da Lei de Defesa do Consumidor na Constituição angolana, com o artigo 68, que nós podemos analisar. O artigo 68 começa logo, eu não vou definir o conceito de consumidor, porque é simplesmente conhecido por todos, que ser consumidor deve ser alguém que adquire bens ou serviços com finalidade de consumir. E tem que adquirir do lado de alguém que pratica uma atividade com fins lucrativos. E então, com este pensamento, nos direitos do consumidor, existe na Constituição angolana uma exigência da qualidade dos serviços de informação, esclarecimento e garantias. E aqui há uma conformação, pois, com a Lei de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, no artigo 5º, no artigo 7º, no artigo 8º, no artigo 9º. Esses artigos velam, primeiro, a olhar para a questão do direito à qualidade, né, do bem ou serviço, que todo mundo quer um bem que corresponda com as reais expectativas. Depois também são artigos que têm a ver com a garantia do bem. E depois há uma exigência do ponto de vista normativo do direito à informação. O consumidor tem direito a ser informado. E o primeiro elemento aqui da informação é a informação geral, que é da parte do Estado, através do INADE, do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, tem a obrigação de usar políticas que permitam que o consumidor esteja cada vez mais esclarecido relativamente aos seus direitos e também as associações de defesa do consumidor. E depois nós temos um artigo que obriga o fornecedor a informar devidamente o consumidor relativamente ao bem ou serviço que se pretende adquirir. Depois, mais abaixo, número 2 do artigo 78, nós encontramos aqui a questão do consumidor tem direito de ser protegido ao fabrico, fornecimento de bens e serviços nocivos à saúde e à vida, devendo ser ressarcido por os danos que sejam causados. Aqui a ideia é que
independente, aliás, até há uma Constituição doutrinária que diz que estamos perante uma responsabilidade objetiva, na medida que, independentemente da culpa, como nós temos conhecimentos, podemos adquirir os bens ou serviços diretamente no fornecedor, como podemos adquirir através do distribuidor, que são as lojas, os supermercados, as cantinas, os agentes comerciais na sua forma geral. E dali é que chega-se à conclusão que, independentemente de quem é o fabricante, imputa sempre a responsabilidade objetiva relativamente se o bem tiver a apresentar algum defeito. Depois temos no número 3 do mesmo artigo da Constituição, o artigo 78, que estamos a falar, um cuidado relativamente à publicidade, chama-se aqui a atenção da publicidade oculta, publicidade indireta, ou mesmo enganosa, isto que vem ser conformado nos artigos 20 e 21 da Lei de Defesa do Consumidor, e também relativamente a esta ideia de evitar que haja publicidade oculta ou indireta ou enganosa, surge a Lei 9/002, de 30 de julho, que é a Lei Geral da Publicidade. Depois o último número, no caso número 4, a lei protege o consumidor e garante a defesa dos seus interesses. Já nos referimos anteriormente que existem entidades que têm legitimidade para proteger os interesses do consumidor. Estamos a falar, em primeira instância, o INADEC, depois do INADEC temos as associações de defesa do consumidor, as associações de defesa do consumidor, podemos também incluir aqui o Ministério Público e o próprio consumidor quando sentir lesado o seu interesse. O único dado que podemos chamar aqui a atenção é que muitas das vezes, a nível da iniciativa do Ministério Público, poucas vezes vemos ações da iniciativa do Ministério Público relativamente a direitos do consumidor violados. Obviamente que nos nossos ecrãs da televisão, constantemente, no telejornal, sobretudo, aparece em nota do rodapé o número do INADEC quando alguém sentir o seu direito a ser violado. Relativamente aos efeitos da crise, e que é a situação do momento que nos traz aqui hoje, os efeitos da crise, da pandemia no consumidor. Temos um reflexo direto na crise econômica, nas relações jurídicas do consumo. Como? Obviamente que muitos consumidores, a sua capacidade financeira diminuiu, e diminuindo a capacidade financeira, também têm dificuldade de adquirir bens e serviços com melhor qualidade. E também não vamos nos esquecer que todos os decretos presidenciais que saíram em Diário da República versam sobre restrição de alguns direitos fundamentais. Como vejam que há muitas lojas que inicialmente podiam atender com um número determinado de clientes, aos autocarros, os transportes públicos não podiam exceder uma capacidade, então são direitos do consumidor que sejam cada vez mais reduzidos. Como é normal que durante a crise da pandemia diminui consideravelmente a oferta, não é? E aumenta a procura, porque muitas fábricas começaram a trabalhar com uma capacidade de 50%, depois subiu para 65%, e esta diminuição da capacidade também reflete, obviamente, no mercado de consumo. Relativamente à produção de leis, aqui consideramos que há uma previsível estagnação do nível de proteção dos consumidores, porque enquanto estamos a procurar, devido à situação da pandemia, restringir os direitos fundamentais do cidadão e afeta, obviamente, os direitos do consumidor, obviamente, pensa-se pouco produzir leis relativamente à proteção do consumidor. Em linhas gerais, podemos considerar que há verdadeiras violações de direitos do consumidor em tempos de pandemia, porque há menos oferta, há menos capacidade financeira da parte dos consumidores. E aqui um ponto que eu destaquei para tratar de uma forma diferenciada, que é a tendência, em tempos de pandemia, a recorrermos sistematicamente a outros mecanismos de celebrar contratos. Por quê? Porque nós fomos obrigados a estar confinados, estar em casa, e obviamente que tínhamos que celebrar contratos à distância. E depois é isso que vamos dar tratamento no slide a seguir. Bem, no slide a seguir não, no outro. Que medidas estão a ser adotadas em Angola em tempos de pandemia da Covid para assegurar os direitos do consumidor? É uma pergunta que se coloca e eu vou partilhar com a plateia aqui algumas medidas que constam em alguns decretos presidenciais.
Primeiro, temos aqui uma medida que é proibição de despejos de inquilinos por falta de pagamento. Né? Em tempos de pandemia, havia esta possibilidade através destes decretos. Destes 2 decretos, né? Ninguém pode ser retirado da casa por falta de pagamento da renda. Depois também o crédito bancário. Há aqui uma proibição de interpelações ou concessões de mora, execuções decorrentes de atraso do cumprimento de obrigações. Aliás, nós podemos ir buscar esse exemplo para aquele que é estudante do pós-laboral, tem a obrigação de pagamento de propinas, e vejam bem que a questão do juro, como não paga a tempo, ou não há um cumprimento pontual do contrato, obviamente o normal deve gerar juros de mora. Mas durante a pandemia, obviamente que há decretos presidenciais que versam sobre isso, obviamente o decreto 120/20, 24 de abril, no artigo 44, que proíbe, então, gerar juros de mora perante os tempos de pandemia. Medidas ainda adotadas, também destacamos aqui o pagamento. Isso eu queria dizer alguma coisa lá atrás. Esta coisa de suspender provisoriamente o pagamento das rendas pode também ter os 2 versos da moeda. Às vezes provoca normalmente o aumento da dívida, provoca a dívida da parte do consumidor, mesmo na questão dos créditos também. Aqui, no pagamento de energia e água, vejam bem que a lei diz que paga até dia 26 de julho, depois de ter criado anteriormente algum decreto a suspender o pagamento da água, mas não dizer que não vai pagar, dizer que pode ficar sem pagar e o fornecimento da água e a energia elétrica continua, mas depois, mais tarde, surge esse decreto a dizer que pode pagar faseadamente. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção que não há aqui uma ajuda em relação ao consumidor, não há uma proteção do consumidor, na medida em que a dívida estará lá sempre à espera do consumidor. Agora, eu aqui aproveitei também trazer aqui à baila um novo decreto da situação de calamidade pública, que vem falar do reinício dos voos quer nacionais e internacionais. E ao reinício dos voos, mas não há uma explicação relativamente àqueles que já tinham adquirido os bilhetes antes da pandemia. Ou seja, adquiriu o bilhete, mas depois sentiu que o motivo que levava a viajar já não justifica, então quer o reembolso dos valores pagos relativamente ao bilhete. Também o decreto presidencial não faz referência relativamente a esta situação. Obviamente, aproveito para dizer que em Angola nós não temos uma lei que regule especificamente os contratos relativamente às empresas de exploração aérea. Há outros países que já evoluíram nesse sentido. Agora sim, vamos voltar ao contrato à distância. Eu aconselho sempre termos esse cuidado, porque temos constantemente contratos dessa natureza. É aquele contrato que se permite ser feito de uma forma mais célere e sem necessidade de deslocação do consumidor a um estabelecimento comercial, que é aquilo que faz constantemente em tempos de pandemia. E quais são esses contratos à distância? Venda por correspondência, contrato por telefone, contrato pela televisão, contrato pela internet. São esses os chamados contratos à distância. E outros que não fiz aqui referência, mas são os mais comuns que nós utilizamos. Bem, eu não quero entrar em detalhe porque o tempo é curto, podia explicar mais aspectos dos contratos à distância, mas eu quero aqui explicar um mecanismo muito importante dos contratos à distância em tempos de pandemia. Direito de retratação. Direito de retratação é o direito de arrependimento. Alguns chamam de direito de renúncia, não é? De desistência, né? Então, os casos em que é concedido legalmente ou contratualmente uma das partes o direito de desvincular unilateralmente o contrato. Há aqui um aspecto no fim que diz sem necessidade de indicar o motivo, ok? Obviamente que a nossa lei dá um prazo, né? Tem um prazo de 7 dias para poder, no artigo 15, número 5 da Lei de Defesa do Consumidor, dá um prazo para desistir ou não do contrato.
existem requisitos para o direito de retratação. Quais são? Tem que existir, obviamente, que é natural, fornecimento de bens ou serviços, mas tem que ser fora do estabelecimento comercial, por meio de correspondência ou outros equivalentes. Eu aproveito para dizer aqui que em Portugal já existe um decreto 14/2014, que regula os contratos à distância e os contratos fora do estabelecimento comercial, em função de algumas diretivas europeias. Essas diretivas europeias mandam ou harmonizar quer os contratos à distância, quer os contratos fora do estabelecimento comercial. Eu, enquanto estava a fazer o mestrado, inicialmente o meu pensamento era mesmo harmonizar, mas hoje já não tenho a mesma ideia de harmonizar os contratos fora do estabelecimento comercial no mesmo diploma legal com os contratos celebrados à distância. Agora, eu penso que devem ser separados, dar tratamentos diferenciados. O pensamento da União Europeia é que são contratos que têm aspectos comuns, e tendo aspectos comuns, podem sim estar no mesmo diploma legal, o que eu, às vezes, na nossa realidade, não concordo muito bem. Bem, conclusões, para não levar muito tempo. Criação de medidas excepcionais para assegurar os direitos do consumidor em tempos de pandemia. Tem que criar mesmo medidas à parte. Aquelas medidas que estão nesse decreto, quer do estado de emergência, quer da situação de calamidade pública, não protegem verdadeiramente o consumidor. Depois, eu entendo que enquanto não existir uma lei de defesa do consumidor forte, no artigo 15, que explica os aspectos de contratos à distância e o contrato fora, a restringir o âmbito da aplicação do artigo 15, número 5. Porque, vejamos, lá, por exemplo, em Portugal, é claro, os contratos celebrados à distância por uma empresa que trata de contratos bancários, por exemplo, não pode, obviamente, beneficiar da situação do privilégio do direito de arrependimento. Por exemplo, as máquinas que vendem produtos automáticos, né? Temos máquinas automáticas que vendem produtos, também não podem existir. Já vou obrigado. Ok, obrigado. Também não podem beneficiar do direito de arrependimento. Pronto, alguns aspectos que nós podemos aqui. Depois, a omissão do procedimento de exercício do direito de arrependimento. Tem que estar explicado taxativamente quais são os requisitos para exercer o direito de arrependimento. Também a lei não obriga ao fornecedor de ser informado de modo expresso a existência do direito de arrependimento, o que pode pressupor-se a banalização desta figura. Para finalizar mesmo, eu trago aqui um pequeno quadro. Atualmente, não existindo uma lei de defesa do consumidor, o quadro é este, a lei número 22/1503, de 22 de julho, com o Código Civil, com as cláusulas gerais dos contratos e a lei das atividades comerciais, para proteger o consumidor. Entendemos que não é eficaz. O que é que se pode fazer? Conclusões. É esta. Criar uma lei especial que regule os contratos à distância e fora do estabelecimento comercial. Podemos criar leis separadas ou até harmonizar. O importante é que haja uma lei com as disposições próprias para proteger de forma eficaz os consumidores. Muito obrigado. E desculpa pelo isso.